Saumyatvam manam atma vinigraha bhavat samsudhiriketa tapo manatamuchyate. Manaha prasadaha, satisfação da mente, saumyatvam, não tendo duplicidade para com os outros, maunam, seriedade, atma, do eu, vinigraha, controle, bhava, da própria natureza, sanshuddhi, purificação, iti, afim, etat, isto, tataha, austeridade, manatam, da mente, Uchati, afirma-se que é. Significado, tradução primeiro, repita comigo. Satisfação, simplicidade, seriedade, autocontrole, e purificação da existência. São as austeridades da mente. E satisfação, simplicidade, seriedade, autocontrole e purificação da existência são as austeridades da mente. Significado de Srila Prabhupada. Tornar a mente austera é afastá-la do gozo dos sentidos. Ela deve aprender a sempre pensar em fazer o bem aos outros. O melhor treinamento que a mente pode receber é pensar com seriedade. Ninguém deve se desviar da consciência de Krishna e todos devem sempre evitar o desfrute dos sentidos. Purificar a própria natureza é tornar-se consciente de Krishna. Só se pode obter satisfação da mente afastando dela os pensamentos que produzem gozo dos sentidos. Quanto mais pensamos em prazer dos sentidos, mais insatisfeita fica a mente. Na era atual, oferecemos à mente muitos processos supérfluos de desfrute dos sentidos, e assim não há possibilidade de a mente ficar satisfeita. O melhor procedimento é direcionar a mente para a literatura védica, que está cheia de histórias aprazíveis, como os Puranas e o Mahabharata. É possível aproveitar-se deste conhecimento e então se purificar. A mente não deve ter duplicidade e deve-se pensar no bem-estar de todos. Silêncio quer dizer que se vive pensando na autorrealização. Nesse sentido, quem é consciente de Krishna observa silêncio perfeito. Controle da mente quer dizer afastá-la do gozo dos sentidos. A pessoa deve ser honesta em suas atitudes e, desse modo, purificar sua existência. Juntas, todas essas qualidades constituem a austeridade própria das atividades mentais. Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Pastasya Desattarine. E satisfação, simplicidade, seriedade, autocontrole e purificação da existência são as austeridades da mente. Então, Bhagavad Gita, ele nos guia no caminho
de autoconhecimento. O Bhagavad Gita, ele é um tratado completo de espiritualidade. E este capítulo, ele fala sobre como que os diferentes processos religiosos, espirituais, são determinados pela influência da natureza material, entende? Os gunas, as qualidades. É dito que neste mundo tudo acontece por influência da natureza material. E, portanto, na ignorância de sua própria natureza essencial, na ignorância de sua própria natureza espiritual, a entidade viva, desde tempos sem memória e tempos imemoriais, ela está se identificando com este corpo material, com a mente material e, portanto, ela se ilude buscando a satisfação do eu, pensando que ela é o corpo material. Então, portanto, aqui neste verso do significado se fala sobre tapas. Na verdade, a palavra tapaha. Essa palavra tapaha vem do verbo tap, que significa queimar, aquecer. Entende? Então significa que existem atividades que purificam a nossa mente, queimando as impurezas. Então, portanto, muitas pessoas às vezes têm certas reservas com os processos religiosos, porque as pessoas vão se torturar, não? Vou sofrer, na verdade. Então muitas pessoas querem ser felizes e, portanto, falam, não, eu não estou interessado em processo religioso para me reprimir. Mas Krishna, ele não considera tapas, a austeridade, como repressão. Krishna explica, em outra parte do Bhagavad Gita, como que nós estamos nos envolvendo numa condição temporária de existência, apesar de nossa natureza ser eterna. A alma, ela é eterna. No segundo capítulo da Bhagavad Gita, Krishna deixa isso bem claro, quando ele explica para Arjuna sobre a natureza do eu, que a alma não é criada, ela não morre, a alma não pode ser destruída, ela não pode ser queimada, não pode ser molhada, não pode... A alma ela tem a natureza de permanência, completamente diferente do corpo material. Então, todas aquelas coisas voltadas ao corpo material, elas aparentemente estão nos dando satisfação, mas é uma satisfação ilusória, porque nos causa apego, como disse, por nós contemplarmos este mundo, por nós meditarmos nas coisas deste mundo, deste corpo, e naquele ideal do nosso corpo, nós nos apegamos. Mas o problema não é o apego em si, o problema não é o desejo. A alma, ela por natureza, ela quer satisfação, ela tem desejo. O problema não é desejar, o problema é desejar aquilo que é temporário, desejar algo que não tem permanência. Tá? Então, uma alma, por exemplo, nós usamos os objetos materiais, as condições materiais, comida, relacionamentos, posses, condições de lazer, tudo isso, posses materiais, para buscar uma satisfação. Mas só que não existe prazer e satisfação em nada disso, né? Nem na comida, nem naquelas condições artísticas do mundo que nos dão satisfação, nem a natureza, nada disso tem prazer. A prova disso é que se não tiver ninguém lá para sentir prazer nesses objetos ou nessa circunstância, o prazer não acontece. O prazer, ele existe dentro de nós e utilizamos as coisas para estimular o prazer. Mas acontece que essas coisas são temporárias. E nos apegamos ao que é temporário, e depois o preço do apego ao que é temporário é o sofrimento. Mas a alma, ela por natureza, ela é plena de prazer. É dito que nós somos partes de Deus. E a natureza de Deus é que ele não é como nós. A natureza de Deus, ele não é um ser que nasce, que é criado, que tem que sofrer.
as misérias deste mundo. Esse mundo material tem várias misérias, como nascimento, morte, doenças e velhices. Mesmo o nascimento é uma miséria. As mulheres que dão à luz sabem muito bem, né? Então, ele vem por sofrimento. A criança, ela já sai do corpo da mãe levando um tapa na bunda, não é? Assim, nascer envolve sofrimento, depois a pessoa crescer, depois a pessoa ela fica doente, ela envelhece, se torna decrépita, e depois vem a morte. Todas essas condições, elas não têm a ver com a natureza da alma. Por isso, essa peça que nós assistimos aqui é muito interessante. Não? Vocês gostaram? Sim. Aprenderam alguma coisa? Sim. As questões que o Yaksha, esse espírito da natureza, não? A gente que na natureza existem vários espíritos elementares que presidem sobre os rios, as florestas. Esse Yaksha que era na verdade o Deus da justiça, o Deus da religião disfarçado. Ele fez as perguntas, e a última pergunta que é a mais significativa. Ele pergunta, qual é a maior maravilha? O que é mais espantoso? Que eu falava, o que é mais espantoso? Qual é a maravilha? Ascharyan, o que é Ascharyan? O que é espantoso neste mundo? E aí, o Yudhishthira diz, responde, né? Ahani ahani bhutani gachanti isha amalam. Que dia após dia as pessoas vão para a morada da morte. Gachanti yama alayam, a morada da morte. Asheshata. Agora os que ficam ainda pensam, não vou morrer. Por que isso é considerado uma coisa espantosa? Por quê? Porque nós morremos. Como que é isso? Como eu não vou morrer? Podemos evitar a morte? Não é possível. Mas ainda assim, a pessoa não se preparar para a morte, este inconformismo com a morte é maravilhoso. Por quê? Porque ele indica algo maravilhoso. O que é essa coisa maravilhosa que pode ser deduzida por esse conformismo com a morte e a gente não se preparar? O que é isso? Quem pode me dizer? E que é espanto? Por que esse espanto acontece? Porque a alma não morre. Não existe morte para a alma. Então, portanto, nós inconscientemente, a gente não aceita, a gente não vamos nos preparar. Então isso é a maravilha da natureza. Porque o que morre, na verdade, não é o ser. Não somos nós que morremos. É apenas o corpo material. Apenas essa cobertura. Deinos minjatare kaumaranjamaranjara tathari hantara praptir dhiras tatannamuhyati. Assim como nós, neste corpo, mudamos, passamos da infância à juventude, e depois da juventude à velhice, na hora da morte, nós passamos para um outro corpo. Nós estamos mudando de corpo nessa vida, não é verdade? Se nós pudermos lembrar que quando nós éramos criança, nós tínhamos um corpo diferente, não tínhamos? Sim. Depois, como adolescente, era um outro corpo. Não é o mesmo corpo, é o mesmo corpo. Depois nos tornamos adultos, aí um outro corpo, e a pessoa entra na idade da maturidade, na melhor idade, né? Para alguns, não. Aí é outro corpo, e não só o corpo físico está mudando. A ciência fala que de 7 em 7 anos nosso corpo muda, todas as células do corpo são mudadas. Mas tem algo que também, não só o corpo físico muda, como a mente também muda, o corpo mental, as emoções mudam, porque os seus sentimentos, as suas emoções de agora não são mesmo sentimentos e emoções que você tinha quando você era um adolescente ou quando você era uma criança. Então o corpo físico está mudando, o corpo emocional está mudando, o
corpo intelectual, moral, dos valores também está mudando, porque uma criança ela tem certos objetivos, não, ela tem certos interesses, ela tem uma visão de mundo característica da infância, e depois que o adolescente ele tem outra visão de mundo, e o adulto já tem outra visão, e quando a pessoa entra na velhice, ela já também tem outros planos, né? Apesar de hoje em dia as pessoas não entenderem isso, a nossa sociedade ela não coloca as coisas no seu devido lugar, e a pessoa quando entra na velhice, em vez dela se tornar o sábio da sociedade, vai jogar na praça Gabão. Ou então vai participar de programas assim, ridículos da pessoa imitar os adolescentes, vamos lá fazer baile. Tudo bem, é ótimo aumentar a autoestima, mas na verdade são valores diferentes, cada idade a pessoa tem um valor. Então, existe algo, tudo está mudando. Algo não muda. O que é que não muda? Quem não muda é a testemunha que está passando, que está experimentando essas mudanças. Eu tenho certeza que eu estava lá quando eu jovem ia nas festas, eu tenho certeza que eu estava lá. Mas era outro corpo, é algo que já ficou. E mesmo o que eu pensava, meus valores eram outros, porque agora eu tenho outros valores. Então mudou. Então tudo está mudando, mas algo não muda. É aquele que experimenta a mudança. E esse experimentador, este shakti, essa testemunha, é a alma espiritual eterna. E se vocês querem conhecer sobre a alma espiritual eterna, o melhor estudo é o Bhagavad Gita. Portanto, tenho certeza que todo mundo tem. Quem não tem o Bhagavad Gita, quem nunca leu o Bhagavad Gita aqui, levanta a mão. Puxa, que bom o pessoal aqui está bem qualificados, não? E o Bhagavad Gita explica claramente sobre essa questão da natureza da alma. Então, todo momento, essa condição de identificação com o corpo é um equívoco da alma. E devido a esse equívoco, toda a sua vida se torna um equívoco, ela fica buscando perfeição. A pessoa, para ela, a vida bem-sucedida, qual que é? Rico, tem bonito, bonita, não é assim? A vida é exatamente garantir isso, e a pessoa ganha dinheiro, e quanto mais ele tem, mais ele quer ganhar. E não satisfaz. Posses materiais, ou seja, a pessoa quer ser feliz. Essa é outra maravilha, sabia? Nós queremos viver para sempre. Quem não quer? Nós sonhamos com o elixir da imortalidade. Eu me lembro, quando eu era adolescente, uma grande personalidade do mundo, Walt Disney. Ele morreu, não? Aí ele colocou o corpo dele numa máquina, né? Que mantinha ele em estado assim, para ele não deteriorar, para que um dia, quando descobrisse as doenças, ele voltaria a viver. Então, o desejo de imortalidade não é errado, porque nós já somos imortais. O problema é confundir alhos com bugalhos, confundir o eu com o corpo. O corpo não é o eu. Eu não sou o corpo. O corpo é uma roupa. E assim como você não pode se apegar à roupa, às vezes tem pessoas que se apegam à roupa, não? Entende? Aquela roupa já está tudo rasgada, tudo furada. Não me dá aqui a sua roupa, vou fazer ela pano de chão, né? Às vezes só para isso que ela serve. Para a pessoa, eu estou apegada, que nunca. Então, de uma forma, as pessoas se apegam ao seu corpo, igual você se apega a uma roupa que é apenas um trapo. Aí a pessoa a pessoa começa a envelhecer, ela quer esticar o corpo, não? As pessoas se torturam em cirurgia plástica, tem botox, não é assim que acontece? Tem pessoa que pensa que vai se enganar.
Claro, a pessoa se cuidar da saúde não é errado, eu não estou criticando isso, mas a pessoa é pensar que ela vai viver eternamente, não se preparar. Por isso que é dito que uma das grandes lições dessa vida é se preparar para a morte, porque a morte é um fato. Mas nós temos medo da morte pela ignorância, porque nós não sabemos para onde nós vamos. É assim? Nós não sabemos de onde nós viemos e, portanto, o conhecimento espiritual, como pode ser encontrado nas escrituras védicas, no Bhagavad Gita, é essencial para entendermos quem nós somos e para onde nós vamos. Esse conhecimento existe. O problema é que as pessoas não acreditam, porque elas não querem acreditar. E esse conhecimento não é, o conhecimento das escrituras reveladas não é produto da imaginação de um autor. Então quando nós temos literatura, né, romance, aquilo ali é criação artística do escritor, mas o conhecimento védico não é a revelação de seres que chegaram num grau de pureza da consciência que eles podem se conectar com o além, com o transcendente, com Deus, e portanto recebem o conhecimento da revelação desse tipo de conhecimento que não pode ser obtido. Como que nós podemos compreender aquilo que está além da matéria, utilizando sentidos, uma mente que é produto da matéria? Então, portanto, esse conhecimento ele é obtido pela iluminação de pessoas autorrealizadas. Então, para isso, as escrituras védicas, elas não apenas falam sobre o destino, sobre tudo isso, também nos dá o meio, nos dá o caminho para que nós possamos não só aceitar este conhecimento por fé. Fé, ela existe durante algum momento, mas aquela fé tem que se transformar em conhecimento. Então, portanto, o conhecimento védico, ele dá o caminho para que você tenha a visão de entender a realidade espiritual, a realidade eterna. Então, essa visão dada pelas escrituras védicas é chamada yoga. Yoga é aquele estado de comunhão, que o seu conhecimento, ele não é apenas opinião. Então, portanto, este capítulo do Bhagavad Gita, que fala sobre os tipos de fé, como que a nossa consciência pode ser purificada. Então, quando a pessoa está influenciada pela paixão, ela se envolve nesse mundo e não tem tempo para mais nada, e vive estressada, né? Querendo ser feliz, e quando ela está no modo da ignorância, ela apenas se ocupa em atividades que destroem o seu corpo, que destroem a sua saúde, que destrói a sua consciência e não dá visão para uma realidade. Mas o modo da bondade, o modo da harmonia, ele é como um fogo, ele purifica essas contaminações na mente. Então, os processos espirituais implicam isso, disciplina, e a palavra em sânscrito é chamada tapas, aquilo que queima a ilusão, que queima a nossa identificação e, portanto, nos faz ter uma visão correta. E aqui, no verso da aula de hoje, fala sintomas ou atitudes que a pessoa, tendo adotado essas atitudes, ela pode purificar a sua existência. Então, aqui, como colocou aqui, tem pessoa autossatisfeita. As pessoas não conseguem ser autossatisfeitas. Elas sempre querem ter mais e ter mais e ter mais. E quanto mais ela tem, mais ela quer ter. Então isso é falta de satisfação, a cobiça. E aí nós vivemos num mundo que se essa cobiça fosse ingênua, não fizesse mal a ninguém, não teria problema. Mas a cobiça de um faz com que os outros sofram. Não é assim? Então, para que as pessoas possam ter muito, cada vez tem que ter pessoas que tenham menos.
Porque os recursos desse mundo material, ele é obtido pelos espertos. Então a pessoa que não tem satisfação interna, ela vai querer satisfação externa na gratificação dos seus sentidos, da sua mente, dos seus desejos materiais. Mas os desejos materiais não podem satisfazer a alma, porque a alma é eterna, mas os sentidos são temporários. Como satisfazer algo temporário vai satisfazer algo eterno? Então, portanto, quem vive dessa maneira não vai conseguir ter satisfação. A satisfação não é buscada nas coisas temporárias, mas sim naquilo que é real. E como nós já vimos, o que é o eu? Ele não é temporário. As coisas materiais, os sentidos materiais mudam, mas o eu não muda. Então, é a satisfação deste eu, da nossa natureza eterna, que dá o sentimento de satisfação. Então, os espiritualistas sempre dizem que a pessoa tem que, a famosa, se tornar uma pessoa pobre, desapegada. Mas um pobre desapegado não é uma pessoa frustrada, incompetente. Mas é uma pessoa que não bota mais a fé nas coisas temporárias. Vishayavini vartante niraharasya dehinahara zovarshanga zopyasa parandristwari vartate. Bhagavad Gita diz que a pessoa pode restringir os sentidos dos objetos dos sentidos. Mas se o desejo por essas coisas que ela abandonou permanece na mente, ele é o quê? Ele é um farsante, ele está se enganando. E isso gera desequilíbrio. A própria psicologia, né? Tem Reich, alguns psicólogos diz que repressão causa câncer, não é verdade? Então não é a repressão, mas parando de história de Vartante, mas quando a pessoa sente um prazer superior, ela se fixa no conhecimento. Então a simplicidade vem de uma vida pura, com conhecimento espiritual, tá? Simplicidade também, isso vem como consequência disso, a pessoa consegue ser simples. O simples é mais belo, na verdade. Mas uma pessoa não pode ser simples se ela não vê o espírito. Porque se ela vive na natureza do espírito, ela não necessita nada desse mundo. Então ela pode ter uma vida simples. Essa simplicidade é um dos sintomas disso. E depois também, Maunam, autocontrole, Shamyatran, desculpe, Shamyatran que é autocontrole, isso aqui já... Satisfação na mente, seriedade do eu, controle, purificação, essa vida simples, autocontrolada, com a vida purificada, são consideradas austeridade. Isso purifica a mente. A nossa mente é purificada. E quando a mente está purificada, nós podemos contemplar, nós podemos ver a realidade espiritual. Está claro? Sim? Muito bem simples. O senhor falou de pobre desapegado. Só queria saber se dá para ser classe média desapegada ou rico desapegado também. Classe média desapegada? É. O que é classe média? No Brasil, classe média é aquela pessoa pobre que não gosta de... aquela pessoa pobre que não gosta de pobre. Mas ela não é rica. Classe média no Brasil é diferente de classe média em outros lugares. A pessoa pensa, ela acha que não é pobre, portanto ela tem aversão aos pobres. Não é assim? Então, não adianta, mas a pessoa é apegada. Ela acha que quanto mais ela vai ter, mas não adianta. O pobre também, o pobre, ele é tão apegado. Ele é apegado ao seu tostão. O Prabhupada fala isso, não? Ele é apegado ao seu cobertorzinho todo rasgado. Entende?
O problema é que as pessoas, quando elas pensam que elas podem ser felizes com as coisas materiais, não importa se ela é pobre, se é classe média, se ela é podre de rico. Os podres de rico sofrem mais. Por quê? Eles têm tudo, mas são frustrados. E, portanto, não saem do psicólogo, não param de tomar droga para poder esquecer das suas angústias existenciais. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. Por que, se ela tem tudo, ela quer ter mais? Por quê? Porque ela não está satisfeita, porque o que ela tem, o tudo que ela tem, não dá satisfação. Então ela quer ter mais, ela quer ter mais, ela quer ter mais. Então o ponto é isso, há uma incompatibilidade aí nessa questão, há um mal entendido. Nós queremos, alimentar um alimento permanente, algo que é temporário. Mas as coisas desse mundo não alimentam, elas são temporárias. Então, dessa forma, o processo da vida espiritual começa quando nós entendemos a nossa condição e queremos purificar a nossa vida. Por que é importante purificar a nossa vida? E como o verso fala aqui, purificar a mente. Por que a mente? A mente conduz. Para que você possa ter a visão de uma realidade além da realidade física. Na mente mora o quê? As emoções, os sentimentos, desejos, certo? A função da mente é sentir, pensar e desejar. Se a mente é pura, os pensamentos, os desejos são puros. Por isso que o mundo de hoje é um mundo de conflito. Porque as pessoas elas não têm a mente puras, elas não estão satisfeitas. Mas quando você purifica a mente, você pode ter conhecimento além das coisas temporárias. Por isso que yoga, o processo de yoga que as pessoas buscam saber para buscar conhecimento espiritual, realizar Deus, realizar o espírito, alcançar a perfeição da vida, começa com purificar a mente. Yogas Chitta Vritti Nirodha, isso é definido por Patanjali, um grande mestre da Índia, do yoga. Você purificou. Então, quando a mente está pura, você vê a realidade como ela é. Se a nossa mente está impura, não vemos a realidade como ela é. Vemos a realidade como é interpretada pela nossa mente. E como a mente está suja, como por exemplo, se você tem uma janela e o vidro está sujo, e está engordurado, emporcalhado, assim, você consegue ver lá fora? Você apenas vê tudo embaçado. Então nossa mente também nos dá o conhecimento embaçado pela temporalidade desse mundo. E não podemos ver a realidade como ela é. Porque para ter conhecimento é necessário que tenha uma pessoa que conhece e um objeto para ser conhecido. E tem que ter algo que conecte um com o outro. E o que está conectando nesse mundo para nos dar conhecimento é a nossa mente e os nossos sentidos. Mas a nossa mente e os nossos sentidos são imperfeitos. Existem sons que nós não podemos ouvir, mas que os animais ouvem, não tem? Existem coisas que nós não podemos enxergar e outros animais chegam. Quem tem gato em casa? O gato não vê coisas que nós não vemos, não vê? Tem animais que têm condição de ver coisas que... Então nossos sentidos são limitados. E nós temos a propensidade de cometer erros, nos enganar. E nós também temos a propensidade de sermos malandros, né, e de enganar os outros, para o nosso próprio interesse. Então, com isso, não é possível você obter conhecimento com a nossa mente. Portanto, existe um processo de você obter conhecimento imediato. Pela mente e pelos sentidos, nós temos conhecimento imediato. Conhecimento por meio da mente e do sentido. Então, nunca conhecemos as coisas como elas são.
Conhecemos as coisas como a nossa mente e o nosso sentido interpretam as coisas. Nós conhecemos a opinião das coisas dada pela nossa mente e pelo nosso sentido. Então, portanto, o processo espiritual vem como por isso que está esse verso, fala purificação da mente. E daí é só você e o objeto, não tem nada ali. Entende? Então, esse é o processo de nós meditarmos em Deus. Portanto, o caminho espiritual da Índia, Yoga, ele nos dá vários processos de deixar o corpo saudável, o corpo confortável, a mente equilibrada, a respiração, você ter equilíbrio mental. Aí você, com a mente purificada, aí você pode ver a realidade que está além da matéria, a realidade espiritual, a realidade eterna, que é a realidade do eu, como nós já falamos, o eu é temporário. Mas este eu, ainda assim, não é tudo. Ele é parte de uma realidade que o transcende e que lhe é imanente ao mesmo tempo, que é Deus. Saindo desses conceitos religiosos de que buscar Deus é apenas se filiar a uma instituição religiosa e etc. Eu não estou falando desse tipo de religiosidade, mas sim de espiritualidade. A espiritualidade, o primeiro passo numa vida de espiritualidade é compreender que eu não sou este corpo. Eu sou o corpo temporário, não sou eu. Eu sou uma realidade que existia antes de eu nascer e vai continuar depois de eu nascer. Assim como eu falei, nessa vida, passamos da infância, juventude e velhice, e na hora da morte nós vamos mudar de corpo. Assim como você usa uma roupa, e quando a roupa fica suja ou gasta, o que você faz? Vai lá no guarda-roupa e troca de roupa. A morte não existe. E por isso a maravilha da peça, né, fala sobre isso, não o inconformismo com a morte, porque no fundo a alma, nós não temos conhecimento disso, né? Mas intuímos que eu não vou morrer. Mas não fazemos nada para nos livrar do apego ao corpo. E aí o corpo morre e sofremos, porque estamos apegados. Ou o corpo daquela pessoa que nós estimamos morre e ficamos desesperados. Desesperados porque perdemos alguma coisa e também desesperados porque aquela pessoa que nos é querida, nós temos medo de que ela vai deixar de existir. Então a ignorância, ela faz com que nós possamos sofrer. Então, portanto, o Bhagavad Gita, como uma ciência de autorrealização, como ele vai nos dando esse conhecimento sobre a diferença entre o corpo e a matéria. Ele não só nos dá uma teoria, não é uma coisa só teórica, não. Ele nos dá um processo pelo qual nós podemos realizar na prática esse conhecimento. Se nós entendemos que a vida neste mundo é temporária, certamente Krishna não é negligente. Não vamos confundir vida espiritual como viver alienado. Não, você tem que abandonar a família, abandonar os filhos, abandonar os filhos. Não é isso que é. Você tem que agir responsável neste mundo, seguindo o Dharma, que é chamada seus deveres deste mundo, mas tem que se preparar para o dever último, que é a nossa relação com Deus. Tudo que existe em Deus. Tudo que existe é parte dele e nós somos parte dele. E, portanto, quando a nossa relação com ele está estabelecida, a relação com esse mundo fica clara. Mas não adianta querer entender do oposto. Quanto mais nos envolvemos nesse mundo, podemos ter uma vida melhor por um tempo, mas depois aquilo acaba, aí nós temos que prestar conta, e recebemos um outro corpo, e continuamos o nosso processo, e não sabemos como. E Krishna explica no Bhagavad Gita que a nossa mente, ela cria desejos, a nossa mente
cria expectativas dependendo de como que nós vivemos, que tipo de associação nós temos com a natureza material. Se você vive uma vida associando com o modo da ignorância, você vai nascer numa condição inferior. Você vive no modo da paixão, você vai nascer numa condição estressada de novo. Você vive numa bondade, você vai nascer em mundos superiores. Mas o processo é que samsara é uma roda. Nós vamos subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então, esta roda que é chamada ciclo de nascimento e da morte, e ela é alimentada por quê? Pelos desejos. O desejo é que alimenta esses apegos. Mas como eu falei no começo, o problema não é o desejo. Qual é o problema? É o que desejamos. Se nosso desejo. O problema não é o apego. O problema é ao que você se apega. O problema não é o amor. O problema é ao que você está amando. Se o objeto de tudo isso é o que é temporário, o preço do apego é o sofrimento. Mas quando você se apega ao real, ao que é perene, você vai sofrer? Não. Algumas tradições espiritualistas condenam o desejo em si, dizendo que não pode se desejar. Mas é possível não desejar nada? Não, ela sabe que não pode. Está vendo? O veredito de uma sabedoria. Não pode saber. Então o processo é conhecimento espiritual, entender as coisas como elas são e agir em base desse conhecimento. E esse agir é chamado de Bhakti. Neste mundo, nós estamos querendo ser felizes, não estamos querendo? Não buscamos felicidade? E geralmente a felicidade é buscada no quê? Qual a emoção que todo mundo valoriza para ser feliz? Qual é a emoção? É o amor, não é verdade? Alguém discorda que não é o amor? Tudo que fazemos, queremos fazer com amor, não é verdade? As pessoas mais equilibradas fazem isso. Por quê? Porque o ser, ele não é algo impessoal. Nós somos pessoas, e pessoas têm sentimentos. E nessa troca de sentimentos, há uma satisfação. Nos relacionamentos, há satisfação. Por exemplo, uma mãe, uma mulher que optou pela maternidade, ela sofre bastante, não sofre? Uma gestação, tem um parto, depois ela tem que alimentar a criança ali, limpar todo dia aquela polpa de sândalo da criança, não é? Perfumada, não? E aí a criança vai crescendo, aí tem, e é caro, na verdade, roupa, a criança toda hora está crescendo, ela tem que comprar roupa nova, porque já está com sapato, vai crescendo, aí entra na adolescência, que sofrimento, não é? Não é assim? Entra na adolescência. Então, mas, aqui certamente tem várias mães, vocês se arrependem? Não. Por quê? Porque tem uma coisa chamada raça. Raça significa gosto, prazer do relacionamento, que o amor dá e a pessoa aceita. Porque amor significa isso. O amor significa investir em algo, num relacionamento, com conhecimento. E aceitar aquilo como aquilo é. Porque, por isso que as pessoas dizem que amor de mãe não é um modelo, amor incondicional. Não todo mundo fala assim, amor de mãe.
Se bem que hoje em dia tem muitas mães desnaturadas também, né? Mas supostamente, idealmente falando, por que o amor de mãe é um modelo de amor incondicional? Por quê? Porque ela conhece o filho como ninguém, ou a filha, não é assim? Quem conhece mais o filho ou a filha do que a mãe? Quem? Ninguém. E, portanto, ela sabe os defeitos e as qualidades do seu filho ou da sua filha e aceita. Essas são as mães com M maiúsculo, né? As desnaturadas não, elas são apaixonadas pelo filho, elas têm uma expectativa do filho ser aquilo, e quando o filho não é, rejeita o filho. Isso é o oposto de mãe, não é? Não é assim mesmo? Então, amor implica conhecimento. É bem diferente do tipo de amor que hoje em dia as pessoas... do tipo de sentimento que as pessoas erroneamente consideram amor. Sabe o que é? Ele parece amor, tem cara de amor, mas não é amor. Paixão. Por que a paixão não é amor? Porque para você se apaixonar, você não precisa ter conhecimento. Pelo contrário, quanto mais burro você é, mais você se apaixona. Não é? Aí o teu amigo, a tua amiga tenta falar para você: sai dessa roubada, chame de cadeia, não é? Aí você perde a amizade, né? Você não quer, eu não quero, eu quero ficar na ignorância. Não, é o meu rei, é minha rainha, é a minha expectativa, é o ser perfeito que eu estou buscando, é outra metade da maçã que eu estou buscando, é a minha alma gêmea, não é assim? As pessoas apaixonadas não são assim? Aí quando descobre que não é nada disso, não é rainha, nada, não é rei, é sapo mesmo, aí é só o quê? É só lamentação. Mas a natureza da energia material ilusória é que as pessoas não desistem. Aí, ela tem esperança de um dia encontrar o ser perfeito. E como tem aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? Ela não morre nunca. Então ela está tentando, já estou na quinta tentativa. Dessa vez eu vou acertar. Então, por que essa paixão ela não é amor? Porque você não aceita a pessoa como ela é. Você quer que ela seja aquilo que você idealizou. E esse tipo de relacionamento não é apenas no relacionamento conjugal, não, tá? Na amizade, na família, no emprego, não é? A gente sempre tem um ideal. Em tudo, em todos os relacionamentos humanos, a pessoa tem esse tipo de expectativa, que é também uma das coisas espantosas, maravilhosa. Por que a gente faz isso? Por que apesar de saber que ninguém é perfeito nesse mundo, eu exijo que ele seja perfeito, e quando não é perfeito, vai embora! Por isso que as pessoas não conseguem se amar nesse mundo. Porque o amor do ser perfeito não é aqui. Então eu pergunto, por que então, isso é uma roubada, por que as pessoas insistem em se apaixonar? Criando expectativas absolutas de coisas que são completamente relativas. Por quê? Quem pode dizer? Nós vimos que um dos espantos é nós não aceitarmos a morte, não é verdade? E esse espanto, essa maravilha, como que você falou? Assombroso. Esse assombro, primeiro é não aceitarmos a morte, certo? O segundo é não queremos viver na ignorância. Por isso que todo mundo cada vez tem um celular com mais potência, né? Que tem mais memória para poder ter mais conhecimento, não é verdade? A gente quer sempre estar com todo o conhecimento absoluto. Não? E o mundo de hoje aumentou isso. Então a pessoa criou um mundo ali. Alguns pais que sabem, o filho não faz mais nada além de ficar no celular, nem quer comer mais, não quer tomar banho, não quer se relacionar com seres humanos, não sai lá. Piores são as crianças adultas, né?
Por que que temos essa... Por que o espanto de... Nós queremos saber de tudo. Buscar o conhecimento. E por fim, queremos ter um amor absoluto, perfeito, que é a garantia de sermos felizes. Porque isso é a natureza da alma. Esta alma eterna, ela é parte de Deus, e portanto ela tem as qualidades de Deus. Se descreve que a natureza de Deus não ser como nós, é um ser eterno, todo-poderoso, infinito, que ele é eterno, pleno de conhecimento e pleno de bem-aventurança. E nós sendo parte dele, temos as mesmas qualidades dele. Também a nossa natureza é eternidade, portanto nós aceitamos a morte, temos conhecimento e portanto não queremos ficar na ignorância. A pior coisa que existe é ser o último a saber, não é verdade? Todo mundo quer saber de tudo. E ter um prazer amoroso de um relacionamento com o ser perfeito. Não sei, não dá para notar isso? Por que a gente se apaixona? Porque a gente quer um ser perfeito. Mas existe neste mundo o ser perfeito? Você vai encontrar o seu amor perfeito? Mas você já existiu? Não, ninguém existe. Assim como ninguém desiste de viver, na verdade, como a peça fala. Como ninguém desiste de parar de ter conhecimento, porque isso é a natureza da alma. O problema é estar direcionado a lugar errado. As coisas temporárias, os relacionamentos temporários, que na verdade não tem nada a ver com a alma. Existe um caso de um grande rei, parece que a Djamila, né? Que perdeu o filho, né? A Djamila, ele não podia... As esposas dele, ele tinha várias esposas, era um rei tinha várias esposas, não tinha uma só. É o sonho dos homens aí, tem uma esposa, mas só que ele não pode manter porque não são reis. Mas os reis tinham um monte. Aí, então ele falou, tá bom, eu vou fazer, me chama sua esposa. Aí ele deu uma manga, uma das esposas do rei. É Titraqueto, não? Titraqueto, desculpa. Falava, todo mundo no palácio feliz. E aí, o que ele fez? Ele, como aquela rainha lhe deu filho, ele começou a tratar melhor aquela do que as outras. E todas as outras ficaram negligenciadas. Elas começaram a ficar, e as outras ficaram com inveja. Aí o que elas fizeram? Mataram o filho da outra. E aí, o filho ali, o rei e a mãe chegou lá, o filho morto e eles começaram a chorar naquela choradeira, o filho desesperado. E aí chegou o sábio de novo lá, falou, meu filho morreu, por favor, você fez ele nascer, agora acorda, ressuscita o meu filho. O sábio falou, sim, eu posso ressuscitar, mas não é correto. Não, ressuscita o meu filho. Ele falou, tá bom. Aí ele ressuscitou o filho, não? Foi lá, aí o filho morto lá, de repente veio, acordou. Ah, que bom que você voltou, por que vocês me chamaram? Eu já estava indo para outro lugar, por que vocês me chamaram? Não, seus pais, que pais? Eu já nasci e morri nesse mundo milhares de vezes. Qual dos pais que você está falando? Então, os relacionamentos desse mundo, eles são intensos, porque nós temos a expectativa absoluta. Agora, vamos chegar e responder a pergunta: por que nós teimamos em ter perfeição nesse mundo? Porque na nossa essência, porque somos parte do ser perfeito, temos um relacionamento de amor com Ele. E este é o relacionamento de amor arquetípico, original, primordial, que porque esquecemos da nossa relação com Deus, ficamos buscando nas pessoas uma expectativa de que eu sou Deus. Senão, isso mostra que a alma não é apenas um ser eterno e impessoal, ela tem que ter um relacionamento. Então, por isso que um grande mestre espiritual, um grande enviado divino, Jesus Cristo,
criou a religião do cristianismo, não foi? E qual é o mandamento mais importante? Qual os dois mandamentos mais importantes do cristianismo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo como si mesmo. Se nós fazemos entender isso, nós vamos entender esse ponto que eu estou querendo colocar. Este amor de paixão que buscamos nos outros não existe nas pessoas. Que elas serem perfeitas, só existe em Deus. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas sabe o que Jesus falou? Agora, ao próximo, você tem que amar como a si mesmo, na sua imperfeição. Então, uma pessoa que não se ama, como eu já falei, amar é aceitar o objeto do amor como ele é, com seus defeitos e qualidades. Então, quem não tem amor próprio, não se aceitou. Quem é apaixonado por si mesmo, tem uma fantasia do que ele é e não quer se aceitar. Então, essa pessoa tem sério problema psicológico. Não é assim? Então, ela não tem amor próprio. E como ela não tem amor próprio, ela não tem capacidade de amar o outro. Porque ter amor próprio significa me aceito com meus defeitos e minhas qualidades. Então eu aprendi. Então esse é o segundo tipo de amor que Jesus fala. Amor ao próximo como a si mesmo. Então você tem um amor absoluto e um amor relativo. O amor possível neste mundo. O amor neste mundo não é endeusar o outro. Mas como nós não temos vida espiritual, como nós não estamos exercendo o amor espiritual, o amor pleno, com o ser, com o único ser que corresponde às nossas expectativas, ficamos buscando ele no lugar errado nas pessoas. Então isso mostra que tornar-se um devoto de Deus, de Krishna, não é se alienar do mundo. Ao contrário, é tornar possível viver neste mundo. Porque daí você vai poder amar as pessoas como elas são. E você não está buscando mais Deus nelas. Você não está exigindo que ela seja perfeita. Então, por isso, o processo da vida espiritual, a vida espiritual bhakti, amar a Deus, ele inclui começa com autorrealização. Entendemos a nossa condição precária, imperfeita, e aí nós exercemos o nosso amor possível e reservamos este amor maluco, louco, que a gente tenta e nunca consegue, das paixões, para Deus. Mas vou lhe dizer uma coisa, em Deus não tem problema, sabe por quê? Ele não morre. Ele não nos trai. Tem. Mas Krishna tinha 16 mil esposas. Krishna tinha 108 namoradas. Como que ele é fiel? Krishna ele é mais. Ele está no coração de todo mundo. Está no teu coração. Está no teu. Está no teu. Agora eu vou dizer para você. Ele sai do meu coração para ir para o teu. Então, o fato dele amar todos os seres, nós não temos ciúmes. Mas nos nossos relacionamentos aqui, é possível não ter ciúmes? Não é. Então, este amor espiritual, que é a consequência da ciência de Bhakti, que Chaitanya Mahaprabhu trouxe para o mundo e que Srila Prabhupada, nosso mestre, está ensinando, é um processo de amar a Deus. Você vai falar, mas existem outras religiões que têm Deus? Sim, tem outras religiões que têm Deus, mas isso não é uma crítica. Qual é a religião que fala como é Deus? Qual é a religião que descreve sobre Deus como amá-lo? Certamente o cristianismo é que mais se aproxima, não é verdade?
Porque Deus mandou seu Filho para poder nos ensinar a amar Deus. Mas Jesus falou, eu tenho muito para você falar, mas nós não podem tolerar. Mas um dia virá que eu vou poder falar claramente sobre o Pai. Se você não conhecer o Pai, se você não conhecer Deus, você não pode amar. Não há possível amar sem conhecimento. Então, portanto, o processo da consciência de Krishna, ele é um processo não sectário, que ele não nega as outras tradições religiosas, mas ele complementa. É a fase última do jogo da espiritualidade, porque nós já aprendemos nas religiões, na espiritualidade, que tem que chamar Deus, entende? Agora, como amar Deus sobre todas as coisas? Para isso temos que conhecê-lo. E, portanto, podemos encontrar, primeiro na Bhagavad Gita, Krishna explicando quem é Ele, como que você se aproxima dele, quais os caminhos para relacionar ele. E outra literatura que complementa isso, que é o Srimad Bhagavatam, lá está tudinho. Lá tem a carteira de identidade de Deus, tem o CPF, o RG, o PIS, PASEP, tem o endereço, tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem. Você vai encontrar tudo isso nessa literatura para conhecer ele, aí você pode se apaixonar por ele. Mas daí não vai ter perigo, você pode se apaixonar por ele, porque ele é eterno. E a relação com ele é perfeita. E isso não impede você amar os seres humanos. E esse amor vai ser verdadeiro. Porque quando a gente ama uma outra pessoa, na verdade, nós estamos amando porque Deus está nela. Senão não amaríamos o ser humano. Não seria possível amar. Mas como aquela pessoa não é Deus na plenitude, o amor a ele, a essa outra pessoa, também não é esse amor sobre todas as coisas. Está claro? Eu acho que com isso mais ou menos dá para explicar um pouco sobre a ciência de Bhakti. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Sim, pode complementar? Fala. Nossa filosofia é muito ampla, muito maravilhosa, e muitas pessoas estão começando, basicamente, né? E uma coisa que eu queria complementar, que eu sou mais jovem, é que quando eu conheci o Hare Krishna, a minha vida foi resolvida. Então, o que quer dizer isso? Um bom relacionamento com meus pais, com toda a minha família, e foi tudo através das pessoas que foi resolvido. Então, como é bom em todos os aspectos esse nosso movimento, né? Porque tem muitos pais, mães, filhos e tudo, e vai ter bom relacionamento, vai ficar feliz. Porque os meus pais abandonando o corpo muito feliz com o Srila Prabhupada. A minha mãe estava quase abandonando o corpo. Quando falou, olha, eu estava lá e eu pensei em Srila Prabhupada. A minha mãe falou, Srila Prabhupada, como gratidão, porque você está no Hare Krishna. Então, isso é interessante, porque pais saberem disso, que seus filhos estão muito bem assessorados, junto com esse Maharakanta, com você, com todo mundo, e eu fico muito feliz de ter essas pessoas maravilhosas. Haribo. Muito bom. Na verdade está dito que tudo aquilo tudo aquilo que é obtido por uma poça d'água não é buscável se já tem oceano. Aquela água que você tem na poça d'água, ela é irrelevante se você tem um oceano. Da mesma forma, quando a pessoa desenvolve a relação com a divindade, todos os outros de relacionamento desse mundo também são cumpridos. Vida espiritual não... O que ela não é alienação. Agora, do contrário, uma vida muito materialista, ela é alienante. Porque ela exclui esse aspecto pleno da existência. E faz nós acreditarmos de uma maneira assim, ilusória de que vamos ser felizes com as migalhas oferecidas pela natureza material. Certamente, como a alma ela tem o desejo de felicidade, de satisfação, de consciência, de conhecimento e de vida eterna, as pessoas procuram dar
migalhas de existência, migalhas de conhecimento e migalhas de amor. Mas isso não satisfaz. Agora, se você tem acesso à fonte infinita de tudo isso, você vai poder ver nesse mundo também e valorizar e agradecer. Tá certo? Sim? Como escolher se a gente encontra uma pessoa sincera, assim, pra amar? Uma pessoa o quê? Uma pessoa certa, assim, pra amar.